Leoninos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de junho. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Leoninos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E vamos ver então o que os nossos guias, mestres e anjos têm para nos contar sobre esse mês de junho que está prestes a se iniciar. O que nós temos aqui para os leoninos no mês de junho? O que os nossos guias, mestres e anjos têm para dizer aos leoninos? A energia dos leoninos no mês de junho. Gratidão, meus irmãos. Gratidão, gratidão. Leão, mês de junho. Rainha de Copas. Começamos bem. A Justiça. Oito de Copas. 10 de Paus. E 7 de Copas. No final do deck, a carta da morte. É engraçado como as últimas leituras todas que a gente fez tem essa energia de transformação, né? Meu Deus. O que nós temos aqui, leoninos? Algumas ilusões precisam de cair por terra. Essa é a mensagem mais clara que a gente tem aqui. No centro do seu jogo a gente tem aqui um 8 de Copas, que está falando sobre desapego necessário, algo que precisa ser deixado para trás. Mas esse algo deixado para trás é referente a ilusões ao qual você ainda está apegado, apegada. Existem aqui algumas questões que te deixam preso ou presa a uma situação, mas é só e apenas porque você se coloca num lugar um pouco mais pequeno do que aquilo que você realmente precisa neste momento. Tá um pouco complicado porque assim, algo precisa de ser deixado para trás, algo precisa de mudar. Só que eu não vejo você mudando isso agora em junho. Eu vejo você tendo clareza sobre aquilo que precisa de ser deixado para trás. Porque eu vejo muito cansaço. Há aqui um excesso que está se tornando muito estagnante. Há aqui algo que está puxando muito a sua energia e está ficando difícil lidar, está ficando difícil você continuar nesse caminho. Porque é como se você quisesse chegar a todos os lugares ao mesmo tempo. Você não se decidiu por completo por qual caminho você quer seguir e por isso você tenta alimentar um pouco de todos aqueles que te interessam para ver qual é aquele que vai te dar frutos ou aquele que vai te mostrar que é o caminho para você. Só que isso não vai surgir. Você só vai acumular mais responsabilidades. Aqui é uma decisão que você precisa de tomar, do caminho que você quer se dirigir. Por isso que a gente tem aqui no início da leitura a Justiça e a Rainha de Copas. Você tem muito amor para dar. Você tem muita coisa, muita energia, muita amabilidade, tem um coração muito grande aqui que quer partilhar tudo aquilo que pode partilhar. Só que você precisa de ser justo com você. Você precisa de saber escolher suas batalhas. Saber escolher ao que você se dedica. Porque se você for se dedicar a tudo, não sobra nada para você. Aí você entra numa energia que estagnante, cansativa, fica sem energia. Por isso que a gente tem aqui no final do deck a morte. E ó, debaixo da carta da morte um 6 de espadas. Algo aqui vai ter que ser finalizado, vai ter que se transformar. Que às vezes nem é acabar algo, às vezes é você transformar aquilo que você está fazendo para que seja mais
eficaz, eficiente e não gaste tanto a sua energia. Mas é aqui uma situação que você precisa de ver bem, viu? Saber ao que você está colocando a sua energia. O que está sendo justo, o que está sendo injusto. O que está em excesso, o que está em falta. Porque eu vejo você se dedicando muito a algo e esse retorno não está chegando. Só que esse retorno só não está chegando porque você está dedicando a muitas coisas ao mesmo tempo. A sua energia está muito dispersa. Não existe foco. Por isso é assim, imagina, a gente tem várias realidades, né? Várias linhas de tempo. E você está tentando alimentar todas as linhas de tempo porque você ainda não se decidiu ao que você quer realmente se direcionar. Só que porque você está direcionando a sua energia para várias linhas de tempo, nenhuma de fato se concretiza. Porque é sempre um cansaço. A energia que passa para cada uma é muito pouca. Por isso não é suficiente para você abrir aquele caminho e crescer naquele caminho. É como se tivesse muitas janelas abertas no seu computador e você precisasse de apagar algumas dessas janelas para você conseguir se concentrar mais em uma ou outra. Ok, então quais são as novidades, mensagens importantes, o que os leoninos precisam de entender sobre essa situação estagnante? O que está acontecendo aqui na vida de Leonino? O que está acontecendo na vida do Leonino para que ele esteja assim com a energia tão dispersa para tantos focos diferentes? Qual é a novidade, mensagem importante que os leoninos precisam de entender sobre essa situação? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é a Rainha de Copas? 5 de Espadas. O que é a Justiça? A Lua. O que é o 8 de Copas? Ás de Espadas. O que é o 10 de Paus? 6 de Espadas. Gente, o que é o 7 de Copas? 3 de Copas. Perfeito. E a temperança no final do deck. Ó, debaixo da Rainha de Copas a gente vem aqui com 5 de Espadas. Vejam só a imagem dessa carta. Vocês estão vendo como tem ali uma pessoa que arrancou os cabelos dessa moça? O que representa essa imagem? É você perdendo aquilo que te deixa com o brilho, que te deixa assim, que te faz sentir bem. Ou seja, doando e dando, tirando da sua energia aquilo que não deveria sair. Você tá entendendo? É como se você estivesse se doando demais, sem o retorno necessário. Por isso existe aqui um cansaço profundo. Já não... Essa situação não pode continuar por muito mais tempo. Talvez exista aqui uma crença relacionada ao trabalho e ao merecimento. Principalmente, gente, se você for uma mulher ou se você tiver energia feminina muito forte, mulher ou homem, há muito relacionado à sua autoimagem que tá meio que distorcido dentro de você. Existem umas questões aí que você precisa de trabalhar, viu? Como é que você se posiciona enquanto pessoa? Quanto é que você permite que o outro fale ou aponte defeitos que eles veem em você? Quanto é que você se permite afetar por aquilo que os outros pensam sobre você? Principalmente no que toca a sua imagem.
porque aqui é muito sobre imagem, viu? E isso é complexo, porque assim, a gente tá vendo aqui uma pessoa que tá trabalhando em direção a se tornar o melhor que ela pode ser. E isso vem de um lugar de amor. Ou seja, você está tentando se desenvolver, seja no trabalho, seja nos seus relacionamentos, vida pessoal. Você está tentando encontrar aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz estar emocionalmente bem. Só que você está dando muito mais, doando muito mais do que recebendo. E essa energia feminina aqui acaba desfalcada, porque a energia feminina é do receber. A energia de doação é a energia masculina. Por isso, existe aqui esse desequilíbrio. Existe aqui esse desequilíbrio. Eu vejo aqui momentos até assim um pouco depressivos, momentos assim um pouco down, um pouco noite escura da alma, para que você reveja o que tá errado aí nessa interação. Porque certamente você tá dando muito mais do que aquilo que você recebe. Isso não tenha dúvidas. Agora, como é que você faz para equilibrar isso? Porque muito provavelmente essa doação excessiva vem de uma crença inconsciente de que você precisa de doar muito de você para ser reconhecida, para ter merecimento, para viver aquilo que você deseja viver. Mas esse pensamento está atrelado ao pensamento que a gente herdou dos nossos antepassados, nomeadamente escravos, que tem esse pensamento de eu preciso de doar para que eu mereça. Bem complicado, viu? É bem profunda, essa leitura aqui é bem profunda, não é algo superficial não, gente. Porque assim, de um modo geral, eu vejo Leão aparentemente estável. Quem olha pra você acha que tá tudo bem, que você tá indo de vento em popa, que você tá fazendo o que acontecendo e sua vida tá realmente desenrolando. E tá. Só que você não tá conseguindo sustentar aquilo que você tá desenvolvendo. Porque existe aqui um desfalque, existe aqui um desequilíbrio no dar e no receber. Debaixo do 8 de copas, um Ás de espadas. Essa clareza, esse insight que te faz realmente compreender o que precisa ser deixado para trás. O que precisa de uma nova orientação, um novo olhar. O que precisa de mudar ou alterar ou realmente ser deixado para trás para que você consiga estar pleno ou plena na sua energia. E aqui a gente reforça novamente 10 de pau, 6 de espadas. O 6 de espadas é novamente aquela carta da viagem, a carta do afastamento. Você precisa de deixar para trás esse excesso, esse cansaço excessivo e se direcionar àquilo que te nutre de uma forma equilibrada. Há muito desequilíbrio aqui na forma como você dá e como você recebe. Por isso que a gente tem aqui, debaixo do 7 de copas, um 3 de copas. É quase como se você tirasse dessas 7 copas só as 3 copas que valem. É você entendendo que para que você consiga de fato manifestar e encontrar a sua melhor versão, você precisa de estar rodeada de pessoas que você confia. Você precisa de estar vivendo de uma forma divertida, alegre. Você precisa de estar cultivando a criatividade e não se perdendo
nas ilusões. Porque aqui há muita informação e nem toda vai te beneficiar. A mente prega muitas partidas, viu? Por isso é necessário você saber escolher ao que e a quem você está dedicando a sua energia. De que forma? Aquilo que sai do seu... desse lado... aquilo que sai em excesso e que te faz deixar cansado, que drena a sua energia, então não é pra você. No final do deck a gente tem aqui a carta da temperança. A carta da temperança fala de cura, fala do tempo certo das coisas. Talvez Leão esteja esperando o momento certo para algo, ou se alimentando da crença de que se você continuar nesse ritmo, mais cedo ou mais tarde, aquilo que você deseja acontece. E não. Porque não é sobre a forma, não é isso. Não é sobre o excesso daquilo que você dá e você mostra que vai te dar o retorno que você precisa. Não. E essa parte é tão complexa, gente. Não é sobre trabalhar a mais ou demais, é sobre trabalhar de uma forma eficiente, inteligente. E aqui você precisa de saber entender onde é que eu tenho que dar minha dedicação e realmente colocar meu esforço, e onde é que eu preciso de me afastar, equilibrar, olhar de longe para poder entender o que eu posso fazer para não tirar tanto da minha energia. Mas definitivamente existe algo aqui que precisa de ser deixado para trás, porque essa troca está sendo injusta. Inclusive, isso aqui me veio agora também, pode ser que você sonhe, pode ser que você tenha um sonho que te traga maior clareza sobre isso. Presta atenção nos seus sonhos. Pode ser que você receba revelações inconscientes através dos sonhos, e aí você consegue encontrar a clareza que você precisa para tomar a decisão necessária. Mas eu vejo aqui essa rainha de copas que tem muito para dar, tá dando demais, porque tá atraindo aqueles que abusam desse excesso, que abusam dessa boa vontade, que abusam dessa abundância que você tem, né? Só que aí você fica sem. Você perde. E não é isso que a espiritualidade quer. Precisa de equilíbrio. Chamada de atenção, viu? Ok. E o que os leoninos precisam de entender para conseguir ultrapassar este momento? O que os leoninos precisam de deixar para trás? O que os leoninos precisam de deixar para trás? Quais são as questões que não são conscientes para os leoninos e que eles precisam de deixar para trás? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. O que é rainha de copas com 5 de espadas? Valete de ouros. O que é a justiça com a lua? O carro. Pois é. O que é o 8 de copas com as de espadas? O enforcado. O que é o 10 de paus com 6 de espadas? O louco. E o que é o 7 de copas com 3 de copas? 5 de paus.
como um cavaleiro de paus no final do deck. Ora bem, o que os leoninos precisam de deixar para trás e ainda não entenderam por completo? Eu vejo aqui energia de um aprendiz. Talvez existam coisas que você aprendeu ao longo da vida ou recentemente que não estão beneficiando o seu desenvolvimento. Às vezes uma crença de que você precisa de doar em excesso para que o reconhecimento venha. Por isso, assim, aquilo que a espiritualidade quer que você entenda é: aprenda a reconhecer os padrões. Aprenda a entender o que faz bem para você e o que vale a pena ser alimentado. Porque eu vejo aqui alguém que está em busca de realmente se tornar o melhor que pode se tornar, mas você ainda é um pajem. Ainda existem coisas que você precisa de aprender. E você só vai aprender se observando. Não é algo que você vai aprender com outros. Talvez aquilo que os outros te fazem pode fazer com que você entenda aquilo que você precisa de aprender. Só que é necessário você resgatar essa individualidade e entender como é que o seu ego está sendo manipulado pelas circunstâncias internas e externas. Porque eu vejo aqui crenças, situações que você possa ter vivido ou que está vivendo, que está te levando para um lugar de autossabotagem. Mas também, ao mesmo tempo, esse processo está acontecendo justamente para que você entenda o quão forte você é. Por isso, ninguém trava uma batalha que não aguenta. Você acaba sempre dando a volta por cima. Mas há coisas às vezes que não vale a pena a gente deixar que a gente chegue ao fim do poço, né, ao fundo do poço, para resolver. Você já pode resolver, você já tem aqui as ferramentas necessárias para dar a volta por cima. Só que você precisa de aceitar que ainda precisa de aprender, que existem algumas coisas que precisam de ser moldadas em você. Nomeadamente, personalidade, ego. A gente está falando do carro aqui. A carruagem está aí em transmutação. O carro, ele fala sobre avanço, ele fala sobre o desenvolvimento de algo, mas também fala sobre a carruagem, o corpo que você utiliza, o cavalo, entre aspas, né, que você utiliza para você conseguir viver e experimentar essa realidade. Por isso, eu vejo você desenvolvendo uma maturidade a nível de personalidade com essas situações que estão acontecendo com você. Para você aprender a equilibrar aquilo que é justo e aquilo que não é justo para você. Saber onde é que é o seu limite, onde e quando dizer não. Para que não te roubem o brilho. Ok? 8 de copas com Ás de espadas, a carta do enforcado aqui. Você vai precisar de olhar para essa situação em vários ângulos, viu? Como eu falei, eu não vejo essa situação acabando
já. Eu vejo que o mês de junho se torna bastante marcante para você, no sentido de eu não posso continuar neste caminho. Preciso de mudar, alterar alguma coisa na minha dinâmica. Caso contrário, isso não vai dar certo. Por isso esse mês de junho eu vejo sendo um mês assim um pouco frustrante e cansativo nesse sentido, porque é o acumular de muita coisa. Só que chega aqui uma clareza, chega aqui um insight. Você começa a entender o que você precisa deixar para trás. 6 de espadas com o look embaixo, né? Debaixo do 10 de paus. Você deixa esse excesso para trás em busca de um novo caminho, sem levar muita bagagem. É você se despindo desses excessos para que você possa se renovar, se transformar e buscar aquilo que é autêntico para você. Debaixo do 7 de copas e do 3 de copas, a gente tem aqui um 5 de paus. E novamente, esse 5 aqui é bem semelhante com esse 5 aqui. São energias semelhantes no que toca a forma como nós acreditamos que devemos agir perante algo. O 5 fala sobre desconstrução. Essa desconstrução só acontece porque a gente chegou a um ponto em que aquela direção que a gente estava seguindo deixou de fazer sentido. Já ela serviu enquanto foi necessário, ela ajudou enquanto foi necessário, só que já extrapolou aqui um limite. E você vai encontrar esses limites nessas crenças que estão inconscientes. Existem algumas questões relacionadas à produtividade, relacionadas a automerecimento, relacionadas a julgamento. Tudo isso está reverberando em você e está te colocando num lugar de autossabotagem. Que não é necessário. Que, aliás, não é necessário, não é, mas que acaba sendo necessário, porque vai ser o suficiente para você aprender a colocar os limites na sua vida. Pois nós temos aqui o Cavaleiro de Paus. A gente tem aqui alguém que está se movimentando, alguém que quer chegar a um lugar que se sente pleno, que se sente empoderado, que sente que é esse caminho. Tem essa energia aqui. Só que você está carregando muitas responsabilidades que não são suas. Carregando expectativas que não são suas. Muitas coisas que foram impostas a você. Ou que estão sendo impostas à medida que você está se desenvolvendo também. É necessário saber dizer não. É necessário saber colocar limites, ok? Mas vamos ver então aqui com o Osho. O que o oráculo do Osho tem para os leoninos? Mensagem final do Osho para os leoninos no mês de junho. Mensagem final do Osho para os leoninos no mês de junho. Gratidão, meus irmãos. Mensagem final do Osho para os leoninos. Saiu aqui 5 de paus, 5 de espadas, exatamente as mesmas cartas que saíram aqui que a gente estava evidenciando. Aqui no Osho, o 5 de paus é a carta da totalidade e o 5 de espadas é a carta da comparação. E a carta do 4 de paus, que é a carta da participação. Vocês estão vendo que aqui é muito sobre aquilo que você acaba sendo imposto a acreditar que deve ser. Se comparando ou deixando que os outros te comparem. Não deixe. Você é você, o outro é o outro. Não deixe que ninguém
te faça desmerecer quem você é, o que você está fazendo, por comparações, por julgamento. E abrace esse lugar de incerteza, porque é nesse lugar de incerteza que você descobre a sua força. Existe aqui um determinado medo de saltar de um lado para o outro, mas ele é necessário para que você deixe isso daqui para trás. A carta da participação, né, o 4 de paus, está falando sobre os guias, sobre o apoio espiritual e os mentores que você tem te ajudando a seguir esse caminho. Não tenha medo de pedir ajuda, não deixe de pedir ajuda. Peça, se for necessário, aquilo que for necessário, que eles estão aí do seu lado para te ajudar, viu? E no final do deck, ó, saiu um 10 de paus, né, supressão, e embaixo a carta da esquizofrenia, o 2 de espadas, novamente, aquele salto que precisa ser dado e não consegue. O cansaço excessivo, esse cansaço excessivo, essas correntes e peso que não é seu, que você está carregando, precisa ser deixado para trás. Precisa ser deixado para trás. Leoninos, que não tem muito o que dizer não, viu? Eu acho que para aqueles de vocês que essa leitura tenha ressoado, você provavelmente até já sabe do que se trata. Ou se não sabe, aliás, pode até saber e sentir, não é? Que tá cansado, que algo aqui não tá fluindo, mas não sabendo o que fazer. Só que agora no mês de junho vai ficar bem evidente pra você o que precisa ser feito, o que precisa ser deixado pra trás, o que precisa ser cortado. Ok? Bom, vamos tirar então aqui uma mensagem final do tarô dos gatos para os leoninos, os felinos como vocês. De felinos para felinos, qual é a mensagem para os leoninos agora no mês de junho? Mensagem final para os leoninos no mês de junho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mensagem final para os leoninos no mês de junho. Eita! Ó, 4 de ouros caiu e no final do deck a carta da temperança novamente. Vamos ler. 4 de ouros diz o seguinte: no momento de defesa contra o mundo exterior, agarra os seus ouros, o resultado do cumprimento dos seus objetivos, com todas as garras. Obteve ótimos resultados materiais e não quer correr o risco de os perder. Permanece imóvel, receando que eles lhe possam ser retirados. O seu apego excessivo às riquezas acumuladas pode levar a agir de maneira egoísta e autocentrada. Tente encontrar um equilíbrio entre a estabilidade econômica e o bem-estar emocional. Seja cauteloso nos seus investimentos, mas não se esqueça da sua empatia e generosidade. Ok. Engraçado que agora eles me mostraram aqui uma coisa bem forte. Que eu tenho falado muito sobre essa troca que está desnivelada e que você tem doado mais e recebido menos, mas para alguns a energia é contrária. Você não tem doado o suficiente porque tem medo de perder aquilo que já conquistou. Tem medo de sair desse lugar que já conquistou para poder alterar uma visão ou poder crescer ainda mais. Ou seja, os dois lados servem aqui, por isso veja bem em que lugar você está permanecendo, ok? Carta da temperança. Diz o seguinte: a temperança protege pacientemente o fluxo contínuo dos acontecimentos. Nas suas taças mágicas, os elementos misturam-se e desafiam as leis da física para criar novas realidades. A temperança fala recordar da virtude com moderação, necessária para navegar pelos extremos.
E aconselho a não mostrar os dentes, mas encontrar o meio termo em qualquer situação, em nome da harmonia da partilha. Nossa senhora, é muito isso. Muito isso. Aqui um desequilíbrio que a gente falou, né, nessa troca. Para alguns estão dando muito e recebendo pouco, para outros não querem sair do lugar onde chegaram e por isso não se doam, não doam mais do que aquilo que já doaram. É necessário encontrar aqui o meio termo, em nome da harmonia e da partilha. A serenidade pela qual espera só pode ser alcançada através da tolerância, do equilíbrio entre as energias contrastantes e da aceitação de que tudo flui naturalmente. Vou ler outra vez. A serenidade pelo qual você espera só pode ser alcançada através da tolerância, do equilíbrio entre energias contrastantes e da aceitação de tudo que flui naturalmente. Procure o equilíbrio entre os opostos e deixe a vida fluir livremente. Procure o equilíbrio entre os opostos e deixe a vida fluir livremente. Nem tenho nada a acrescentar, porque eu acho que mais direto e reto que isso é impossível, né, gente? Bom, se vocês ainda não conhecem os nossos cursos, o Método 369 ou de Reprogramação Mental e Salto Quântico, os links vão estar aqui na descrição, ou até mesmo para quem quiser fazer uma consultoria espiritual, nós também vamos ter aqui tudo no link do nosso site que está aqui na descrição, tá bom, gente? E é isso a nossa leitura, tá bom? Muita paz, muito amor no coração, equilíbrio, tentar encontrar aqui o equilíbrio e a gente se vê no próximo mês, tá bom? Um beijo no coração.